Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, o caso de hoje é um caso assim bastante controverso, até eu fiquei com algumas dúvidas enquanto eu fazia a pesquisa para trazer o caso aqui para vocês. Mas é um caso resolvido, podem ficar tranquilos, tem um desfecho, tem uma condenação, mas para mim fica alguma coisinha no ar e eu quero saber a opinião de vocês no final desse vídeo, tá bom? Combinado? Mas agora, gente, vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Kayla Anita Mandadi nasceu no dia 20 de agosto de 1998 na cidade de Webster, que fica localizada no estado norte-americano do Texas. Ela era filha do casal Tak Mandadi e Alison Steele. A família era bem-sucedida, a Alison era cientista e o Tak trabalhava como diretor executivo internacional na MGM Resorts. Após o divórcio do casal, a Alison se casou com um engenheiro da NASA chamado Lawrence Bootham, que morava em Houston. Apesar da separação dos pais, a Kayleigh manteve um forte relacionamento com o seu pai, eles se falavam regularmente e tinham uma cumplicidade muito bonita. O relacionamento com o seu padrasto também era muito bom e eles se davam muito bem, tanto que ele praticamente se tornou um segundo pai para ela. A Kayleigh não era apenas uma filha e enteada grata e amorosa, mas também uma excelente aluna, membro da equipe de atletismo da escola, cuja risada contagiante e coração bondoso iluminavam qualquer ambiente. Na escola, a Kayleigh se destacava academicamente, tinha as melhores notas e era cercada de amigos que a amavam. Ela participava de todas as atividades extracurriculares e era a queridinha dos professores. A jovem também andava a cavalo, tocava piano e até se apresentava no teatro. Em 2016, ela se formou com honras na Clear Creek High School em League City, no Texas. Logo depois disso, ela se matriculou na Universidade de Trinity, que fica na cidade de San Antonio, também no Texas. Quando estava com 19 anos, durante ali um jogo de futebol em que ela torcia para a equipe da Trinity, ela era líder de torcida, tá pessoal? Ela conheceu um rapaz chamado Mark Howerton. A princípio, o Mark não chamou a atenção da Kayleigh, pois ela estava prestando atenção no jogo, mas o jovem se apaixonou por ela à primeira vista e tratou de dar um jeito de chamar a atenção da garota. Depois de insistir muito, ele conseguiu convencer a Kayleigh a sair com ele. O primeiro encontro, pessoal, não foi tão bom e o segundo foi ainda pior. No entanto, o Mark persistiu e aos poucos os dois foram se apaixonando até que em setembro de 2017 eles oficialmente começaram a namorar. Desde o início, seus amigos e conhecidos os consideravam um casal, assim, que não combinava, sabe? Pois ambos eram muito emocionais e de pavio curto. Muitos descreviam o relacionamento dos dois como explosivo e tóxico. Eles viviam terminando e voltando, e os ciúmes era uma vertente muito presente na vida do jovem casal. Numa mistura louca de paixão e confrontos, o jovem casal vivia constantemente com discussões acaloradas, xingamentos e até mesmo tapa na cara. Era assim uma total falta de respeito. Os amigos da Kayleigh frequentemente observavam que ela tinha hematomas nos braços e pernas. Uma amiga próxima também compartilhou sobre um incidente que assustou bastante ela. Segundo essa amiga, houve um episódio onde ela estava junto com o casal assistindo um filme na casa da Kayleigh e o Mark resolveu que queria ver o celular da namorada. E quando ela se recusou a entregar o aparelho, o jovem tirou uma arma de dentro da sua calça e obrigou a Kayleigh a entregar o seu telemóvel enquanto a ameaçava com o objeto. A Kayleigh estava ciente do ciúme e temperamento do namorado, mas sempre tranquilizava os seus amigos e pedia para não falarem nada sobre o comportamento do Mark, já que admitia não ser totalmente inocente também. Ela sabia que ela também às vezes provocava ele. Bom, no entanto, pessoal, por volta da 1h da manhã do dia 24 de setembro de 2017, os colegas de quarto da Kayleigh não aguentaram mais e chamaram a polícia.
Eles ouviram barulhos altos vindo do quarto dela e o policial que chegou ao local encontrou o Mark sozinho no quarto e quando encontraram a jovem, ela se recusou a prestar queixa, afirmando que nada havia acontecido e que era apenas uma briga de casal. No entanto, seus amigos acreditavam que o Mark estava usando substâncias ilícitas, o que colaborava bastante para o seu comportamento abusivo e explosivo. Gente, nessa ocasião o quarto da Kayleigh foi destruído, tá? Teve uma outra vez também que ele chegou a ameaçar jogar a Kayleigh da sacada, e os seus amigos relataram isso à polícia, mas nada foi feito. Outra situação complicada relatada pelos amigos da Kayleigh foi uma vez que o casal estava discutindo e em um ataque de fúria o Mark apagou um cigarro na coxa da Kayleigh. Inclusive, essa ação gerou uma cicatriz que a jovem carregou pelo resto da sua vida. No dia 29 de outubro de 2017, o Mark e a Kayleigh foram ao festival de música Malala em San Antônio, um dos maiores festivais de música da região, atraindo mais de 10 mil pessoas anualmente. O casal se divertiu muito com os seus amigos durante a noite, mas em certo momento um ex-namorado da Kayleigh apareceu e se juntou ao grupo de amigos, o que fez com que o Mark ficasse furioso e, embora a jovem quisesse ficar até o fim do festival, o Mark arrastou ela para fora e os dois foram embora. 6 horas depois, bem no meio da madrugada, o Mark parou o seu carro na frente de um hospital. Ele saiu desesperado do veículo, acenando e pedindo ajuda. Os médicos foram até o carro e encontraram uma garota seminua no banco da frente, inconsciente, debruçada sobre o painel do veículo. Como vocês já devem imaginar, essa garota era a Kayleigh e ela foi colocada em uma maca e levada às pressas para a sala de emergência. Mark informou à equipe médica que a Kayleigh havia consumido substâncias ilícitas e que após saírem do festival, eles tinham parado em um estacionamento e tido relações íntimas. Ele explicou que as relações do casal costumavam ser intensas e que a Kayleigh gostava de ser privada de oxigênio durante o ato. Ele disse que logo após terminarem de fazer o que estavam fazendo, a jovem começou a passar mal e desmaiou. A partir desta informação, os médicos começaram o tratamento por uma possível overdose. A polícia também foi acionada e colheram o depoimento do Mark, que repetiu tudo o que tinha dito aos médicos. Os oficiais acharam que seria interessante fazer um registro das mãos do homem, já que os seus dedos estavam bem avermelhados. Inicialmente, o Mark foi liberado e não existia nenhuma acusação contra ele. Os médicos também falaram com a polícia e não disseram que tinham suspeitas de que ele tinha feito algo com a menina. A Kayleigh, pessoal, estava em estado grave, ela estava em coma e não tinha sinais de função cerebral e por conta disso, ela foi transferida para uma outra unidade médica em Kyle, no Texas. Chegando lá, a equipe médica percebeu que a jovem possuía vários ferimentos e inclusive uma enfermeira especializada em casos de agressão íntima a examinou e descobriu novos hematomas em seus braços e pernas, e o seu tímpano estava estourado. Pouco tempo depois de dar entrada na nova unidade médica, a Kayleigh não aguentou e veio a óbito. Uma análise forense determinou que um trauma contundente no rosto e na cabeça foi a causa da morte, indicando que a jovem foi vítima de uma agressão fatal. A polícia iniciou uma investigação para encontrar o responsável por tirar a vida da jovem. Obviamente, o Mark era o principal suspeito, pois ele era a última pessoa vista com a Kayleigh naquela noite, mas não haviam evidências concretas ligando ele ao crime. No entanto, o homem se contradizia muito durante os seus interrogatórios com a polícia, alterando a sua versão dos eventos mais de uma vez, chamando a atenção dos investigadores. Imagens de câmeras de segurança também capturaram ele e a Kayleigh em locais que o Mark dizia não ter estado, e conversas com amigos e familiares da jovem revelaram a sua tendência a comportamentos agressivos em relação à jovem. Uma das amigas da vítima até relatou aos investigadores que tinha medo dele. A polícia descobriu supostos incidentes de violência entre o casal, incluindo uma vez que o Mark bateu a cabeça da jovem contra o vidro do carro.
Quando a mãe da Kayleigh descobriu sobre os ataques anteriores e soube que o Mark havia destruído o quarto da sua filha, ela ficou assim arrasada. Diante disso, ela decidiu entrar com um processo contra a universidade, alegando que não tomaram as medidas necessárias para proteger a sua filha dos ataques do namorado, que inclusive era o principal suspeito de ter tirado a vida da sua filha. O processo foi protocolado no Tribunal do Distrito do Condado de Becker, em nome da mãe da jovem, e o ex-namorado da sua filha, Mark Howerton, também foi citado como réu. A ação alega que o Mark agrediu a jovem de 19 anos. Segundo o processo, a equipe da Trinity, sua administração e a polícia do campus da universidade tinham conhecimento do comportamento errático do jovem durante o relacionamento com a Kayleigh, mas não tomaram nenhuma medida para proteger a jovem. A Allison afirmou em seu comunicado que a tragédia que aconteceu com a sua filha poderia ter sido evitada se a Trinity tivesse intervindo conforme deveria. A universidade ignorou sua própria política de investigar e responder a casos potenciais de violência e assédio em relacionamentos, conforme foi afirmado no processo. Em paralelo a isso tudo, pessoal, detetives descobriram várias histórias sobre o comportamento violento do Mark em relação a Kayleigh durante o relacionamento dos dois, o que resultou em um mandado de prisão contra ele. Em fevereiro de 2018, principalmente após descobrirem que ele tinha destruído o quarto da Kayleigh na universidade, alguns dias antes da sua morte, o Mark se entregou à polícia e enfrentou várias acusações. O primeiro julgamento relacionado à morte da Kayleigh começou em dezembro de 2019, com os promotores alegando que o homem, conhecido por seu temperamento explosivo, agrediu fatalmente a Kayleigh durante um acesso de raiva. A defesa do Mark argumentou que a morte da Kayleigh poderia ser atribuída a vários fatores, incluindo a presença de substâncias ilícitas no seu sistema, ou até mesmo erro médico. A mãe da Kayleigh lembrou das lesões e hematomas no corpo da sua filha. As lesões sofridas pela Kayleigh Mandade foram tão graves que se assemelhavam a uma queda de avião. As fotos apresentadas ao júri do condado de Bexar mostraram a estudante da Universidade Trinity totalmente irreconhecível, com hematomas da cabeça aos pés. Ambas as pálpebras estavam inchadas e roxas e as únicas áreas sem sinais de lesão eram as costas e a parte de trás das pernas. As imagens e fotografias feitas pela doutora Susana Dana, patologista forense que conduziu a autópsia da Kayleigh, mostrou um hematoma subdural associado a lesões cerebrais traumáticas no lado direito do cérebro. O pai da Kayleigh, Tak Mandade, ao ver duas fotos em que a vítima estava na UTI em estado vegetativo, cercada por vários tubos e com o rosto totalmente desfigurado, falou sobre sua filha com uma voz trêmula e lágrimas nos olhos. "Essa é minha filha, minha única filha", ele disse. A doutora Susana Dana afirmou que ao examinar a cabeça da jovem, encontrou uma depressão no crânio e que a maioria das testemunhas médicas se concentrou nas lesões cranianas e faciais graves que ela sofreu. Essas lesões incluíam trauma nos olhos, com ambas as pálpebras roxas, como eu disse, e a esquerda estava tão inchada que não conseguia fechar completamente. Haviam também extensos hematomas nas mandíbulas, tanto a direita quanto a esquerda, hematomas na parte interna da boca, acima dos dentes, no céu da boca, nas gengivas, nos lábios e nas bochechas, além de hemorragias nos olhos. A defesa do Mark chamou o Dr. William Anderson para testemunhar, que revisou os resultados da autópsia e discordou das conclusões de que a Kayleigh tinha sido agredida. Ele sugeriu que as lesões da jovem eram mais consistentes com as quedas que ela sofreu durante o festival por estar embriagada, além de uma intervenção médica extensa. Segundo ele, os médicos do primeiro hospital que atenderam a jovem acabaram machucando ela enquanto realizavam as manobras de ressuscitação e entubamento. Ele disse também que se ela tivesse tão machucada quando deu entrada no hospital,
o Mark teria sido preso em flagrante, pois qualquer médico entenderia que se tratava de uma agressão. E aqui realmente eu concordo com ele, eu fico pensando, como que ela chegou nesse estado no hospital e nenhum médico denunciou isso aos policiais? A polícia foi chamada para fazer um boletim de ocorrência, né? Mas os médicos não denunciaram o estado que ela estava e que ela poderia ter sido, né, vítima de uma agressão. Isso só foi acontecer quando ela foi transferida para o outro hospital. Bom, o advogado de defesa John Hunter apresentou uma narrativa alternativa afirmando que a acusação não tinha evidências suficientes para esclarecer o que aconteceu com a Kayleigh naquela noite, tornando impossível provar o envolvimento do Mark Howerton na morte da jovem. Durante o julgamento, o advogado frequentemente mencionou o uso, de substâncias por parte da Kayleigh, referindo-se a um tratamento que a jovem havia feito no passado para dependência química em um hospital especializado. Um professor da Universidade de Ciências da Filadélfia testemunhou que a Kayleigh tinha um alto nível de MDMA no sangue, que facilmente poderia ser fatal. Com base nessas conclusões, John Hunter, advogado do Mark, sugeriu que essas substâncias afetam cada pessoa de forma diferente. Muitas pessoas experimentam um aumento na temperatura corporal ou um desequilíbrio eletrolítico ao consumir essa substância. Já outras pessoas podem sofrer uma parada cardíaca ou uma overdose. Segundo ele, essas condições poderiam levar a uma perda de consciência, convulsão e alucinação, o que facilmente explicaria a morte da jovem. O júri começou a ouvir os depoimentos naquele dia e a maior dúvida que todos tinham era de onde vinham as marcas e hematomas que a Kayleigh tinha em seu corpo. Os hematomas aconteceram durante as quedas que a jovem sofreu por estar embriagada? Ou foi durante o ato íntimo intenso que teve com o seu namorado? Ou será que realmente tudo aquilo aconteceu durante os primeiros socorros no primeiro hospital? Ou realmente o Mark tinha causado tudo aquilo agredindo a jovem? Existiam assim muitas teorias, mas nenhuma prova concreta. A equipe do hospital que forneceu ali os primeiros socorros testemunhou dizendo que ela já estava machucada quando deu entrada na emergência. Mas se isso realmente era verdade, por que eles não denunciaram inicialmente? Afinal, o Mark seria preso imediatamente, facilitaria todo o processo, da acusação, mas ao invés disso eles trataram a jovem como vítima de overdose e não falaram nada aos policiais. Existiam também testemunhas que disseram que realmente a Kayleigh caiu várias vezes naquela noite no festival, o que explicaria alguns hematomas. E também tinha o depoimento da melhor amiga da Kayleigh, a Taylor Clement, que afirmava ter presenciado o casal discutindo naquela noite poucas horas antes da Kayleigh dar entrada no hospital. Então assim, os jurados estavam muito confusos e tanto a defesa quanto a acusação teriam trabalho para defender suas teorias neste caso. E em dezembro de 2019, o júri se retirou para a deliberação e voltou com um empate. Desta forma, o julgamento foi anulado. Assim, no primeiro julgamento, Mark Howerton foi absolvido das acusações, deixando o caso totalmente sem solução. O promotor do distrito de Bexar County, Joe Gonzalez, que estava acompanhando o caso desde o início, expressou a sua decepção com o resultado do julgamento e afirmou que revisaria o caso. Desapontados com o resultado do julgamento, os pais da Kayleigh decidiram iniciar sua própria investigação. Eles contrataram investigadores, reuniram todas as provas e relatórios de autópsia da polícia e focaram em uma pequena contusão redonda perto da orelha da vítima. Eles acreditavam que o Mark poderia ter batido a cabeça dela contra a janela do carro, fazendo com que ela acertasse o pino da trava da porta e se machucasse de forma fatal. Eles esperavam que essa fosse uma prova irrefutável da culpa do Mark, e até foi feita uma reconstituição do crime utilizando um Mercedes preto que era idêntico ao carro que o Mark dirigia no dia que a Kayleigh deu entrada no hospital. Durante a investigação, eles descobriram também que o Mark tinha um histórico criminoso e que já havia sido fichado por agressão íntima agravada e vandalismo. Abordando muitas questões sobre o
caso da Kayleigh e fornecendo uma linha do tempo bem detalhada dos eventos antes e depois da sua morte. A apresentação em slides listou momentos-chave em ordem cronológica que levaram à morte da jovem e as evidências encontradas durante a investigação. Especificamente, a linha do tempo fornecida pelos investigadores particulares que foram contratados pelos pais da vítima fizeram com que o Mark fosse preso novamente e enfrentasse um novo julgamento. Durante o julgamento, os promotores retrataram que o Mark era um namorado manipulador e controlador que constantemente brigava com a Kayleigh e tirava o telefone dela para que ela não pudesse falar com seus amigos e familiares. Outro ponto é que 2 semanas antes da sua morte, o Mark empurrou a Kayleigh contra uma parede e em um acesso de raiva destruiu o seu quarto. Pouco depois, a Kayleigh disse ao Mark que precisava de um tempo. De acordo com mensagens revisadas pelo júri, o homem começou a enviar dezenas de mensagens a ela, ameaçando acabar com a sua própria vida. Ela implorou para que ele não fizesse isso e, no total, ele ligou para ela cerca de 200 vezes. A noite do festival foi a primeira vez que eles se encontraram depois do incidente do quarto destruído, isso porque a Kayleigh tinha aceitado se reconciliar com o namorado. Então eles foram ao festival e discutiram quando o ex-namorado da Kayleigh chegou ao local. O Mark então tirou a Kayleigh do festival e a colocou no carro e dirigiu para um estacionamento deserto que fica bem perto da sede do Texas Rangers, próximo a Sunset Road. Registros da câmera e GPS mostraram que o casal ficou no estacionamento por mais de 1 hora. O promotor sugeriu que foi lá que o Mark atacou e agrediu a Kayleigh até a morte. O julgamento preliminar do Mark Howerton começou em junho de 2023, e no julgamento a acusação considerou apresentar um vídeo gravado pelos pais da Kayleigh mostrando seus ferimentos no hospital, mas acabou retirando a evidência devido a possíveis complicações durante o julgamento. De qualquer forma, após apresentar todas as evidências coletadas durante a investigação particular, Mark Howerton foi considerado culpado de agressão agravada, causando dano corporal, levando à morte. O tribunal o condenou a 20 anos de prisão com uma multa de $110 mil. Além disso, ele foi proibido de entrar em contato com mais de 20 pessoas envolvidas no caso. Ele estará elegível à liberdade condicional em 2033. O fechamento deste caso deixou toda a comunidade muito dividida, já que no primeiro julgamento o Mark foi absolvido e ele só foi condenado quando os pais da Kayleigh, que como sabemos eram muito bem-sucedidos e tinham muita grana, colocaram a mão no bolso. Embora este caso esteja encerrado e o Mark seja considerado culpado, muitos acreditam que ele seja inocente e que os pais da Kayleigh tenham criado uma grande conspiração para pôr o homem atrás das grades. É claro que também há quem acredite que ele realmente é o culpado e que infelizmente só houve justiça porque os pais da vítima tinham dinheiro para buscar por justiça. Se fosse ao contrário, talvez a morte da Kayleigh tivesse sido totalmente injustiçada. Como podemos ver, esse caso é bastante controverso e cheio de pontas soltas, mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa para mim aqui embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso, qual que é a opinião de vocês, se vocês acham que realmente ele é culpado ou se não, se ele foi vítima de uma grande conspiração. Deixa aqui embaixo para mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.